do livro À Luz da Oração. Espíritos Diversos, Francisco Cândido Xavier. Capítulo Prece de Gúbio. Espírito André Luiz. Senhor Jesus, nosso divino amigo, há sempre quem peça pelos perseguidos, mas raros se lembram de auxiliar os perseguidores. Em toda parte ouvimos rogativas em benefício dos que obedecem. Entretanto, é difícil surpreendermos uma súplica em favor dos que administram. Há muitos que rogam pelos fracos, para que sejam a tempo socorridos. No entanto, raríssimos corações imploram concurso divino para os fortes, a fim de que sejam conduzidos. Senhor, tua justiça não falha. Conheces aquele que fere e aquele que é ferido. Não julgas pelo padrão de nossos desejos caprichosos, porque o teu amor é perfeito e infinito. Nunca te inclinaste tão somente para os cegos, doentes e desalentados da sorte, porque amparas na hora justa os que causam a cegueira, a enfermidade e o desânimo. Se em verdade salvas as vítimas do mal, buscas igualmente os pecadores, os infiéis e os injustos. Não menoscabaste a jactância dos doutores e conversastes amorosamente com eles no templo de Jerusalém. Não condenaste os afortunados, e sim abençoaste-lhes as obras úteis. Em casa de Simão, o fariseu orgulhoso, não desprezaste a mulher transviada, ajudaste-a com fraternas mãos, não desamparaste os malfeitores, aceitaste a companhia de 2 ladrões no dia da cruz. Se tu, mestre, o mensageiro imaculado, assim procedeste na terra, quem somos nós, espíritos endividados, para amaldiçoarmos-nos uns aos outros? Acende em nós a claridade do entendimento novo. Auxilia-nos a interpretar as dores do próximo por nossas próprias dores. Quando atormentados, faze-nos sentir as dificuldades daqueles que nos atormentam, para que saibamos vencer os obstáculos em teu nome. Misericordioso amigo, não nos deixes sem rumo, relegados à limitação dos nossos próprios sentimentos. Acrescenta-nos à fé vacilante, descortina-nos as raízes comuns da vida, a fim de compreendermos, finalmente, que somos irmãos uns dos outros. Ensina-nos que não existe outra lei fora do sacrifício que nos possa facultar o anelado crescimento para os mundos divinos. Impele-nos a compreensão do drama redentor a que nos achamos vinculados. Ajuda-nos a converter o ódio em amor, porque não sabemos, em nossa condição de inferioridade, senão transformar o amor em ódio, quando os teus desígnios se modificam a nosso respeito. Temos o coração chagado e os pés feridos na longa marcha, através das incompreensões que nos são próprias, e a nossa mente, por isto, aspira ao clima da verdadeira paz. Com a mesma aflição, porque o viajor extenuado no deserto anseia por água pura. Senhor, infunde-nos, Senhor,
infunde-nos o dom de nos ampararmos mutuamente. Beneficiaste os que não creram em ti, protegeste os que te não compreenderam, ressurgiste para os discípulos que te fugiram, legaste o tesouro do conhecimento divino aos que te crucificaram e esqueceram. Por que razão nós outros, míseros vermes do lodo, ante uma estrada celeste, quando comparados contigo, recearíamos estender dadivosas mãos aos que não nos entendem ainda? É para eles, Senhor, para os que repousam aqui em densas sombras, que te suplicamos a bênção. Desata-os, Mestre da caridade e da compaixão. Liberta-os para que se equilibrem e se reconheçam. Ajuda-os a se aprimorarem nas emoções do amor santificante, olvidando as paixões inferiores para sempre. Possam eles sentir-te o desvelado carinho, porque também te amam e te buscam inconscientemente, embora permaneçam supliciados no vale fundo de sentimentos escuros e degradantes. Que assim seja. Nosso boa tarde a todos, gratidão a cada um que já se encontra do outro lado desta tela, nos acompanhando nesta palestra online que inicia esta página da Sociedade Espírita Irmã Rolica, parabenizando desde já os amigos pela iniciativa de enviar as palestras desta Sociedade Espírita localizada aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para o mundo todo através da internet, através do Facebook, desta rede social, que faz com que nós possamos nos comunicar de uma forma sem limites. E hoje a nossa felicidade de ter o nome lembrado para conversar com cada um dos amigos que aqui está nesta tarde. Nós desejamos que a reflexão dessa tarde seja oportuna para cada um de nós que aqui se encontra reunidos, como se nós estivéssemos um ao lado do outro numa grande reunião, conversando e confraternizando. Nós desejamos que os espíritos amigos adentrem ao lar, ao trabalho, ao local que você estiver, para que possam passar fluidificando as águas, amenizando os corações, retirando qualquer pensamento negativo que possa estar instalado dentro das residências de cada um ou dos ambientes de trabalho. Nossa gratidão, porque hoje, nesta tarde abençoada por Deus, nós podemos compartilhar um pouco e, com certeza, confraternizar como nos velhos tempos. Daqui a algum tempo nós poderemos falar com certeza que nós passamos pelo tempo em que não conseguíamos nos encontrar e não podíamos nos ver assim de pertinho, que nós tínhamos que usar máscara para poder estar perto, e cumprimentávamos com o cotovelo, e tudo isso será passado. E eu tenho certeza que nós vamos contar como uma recordação de algo que passamos com êxito para os nossos filhos, netos e bisnetos. E nesta oportunidade, já que nós temos a bênção da tecnologia, da internet, que mesmo nos momentos longe, nos aproxima, nós iniciamos então esta tarde com esta reflexão junto com vocês. Gratidão especial aos queridos amigos da diretoria da Sociedade Espírita Irmã Rolica, nosso desejo que a nossa querida Irmã Rolica prossiga sempre trabalhando e abençoando cada um de vocês nessa labuta do bem.
Pois bem, meus amigos, nesta tarde nós iremos então conversar sobre a temática Francisco e o Lobo de Gúbio e vamos tentar entender em que momento esta temática se aproxima de cada um de nós. De que forma, neste momento em que nós estamos passando, esta passagem, esta história pode ser talvez parecida ou quem sabe possa ser comparada com esta belíssima narrativa que nós encontramos no folclore, digamos assim, da história de São Francisco. Então, rapidamente, eu gostaria de contar esta história, que é uma história bastante curtinha, mas que tem talvez um significado muito, muito importante, muito grande para cada um de nós. Para aqueles que nunca ouviram falar de Francisco e o Lobo de Gúbio, pois então eu passo a contar a partir de agora para vocês. Gúbio é uma cidade que até hoje existe e prossegue com o mesmo nome, diferente de muitas cidades históricas que tinham outros nomes, né, e foram sendo trocados com o tempo. Esta cidade prossegue até hoje com o nome de Gúbio. Ela fica na região da Úmbria, da Itália. Esta região que é muito conhecida por ser não só uma cidade histórica, mas principalmente por esta região da Úmbria em especial, manter guardado as histórias principalmente de Francesco Bernardoni, este menino italiano que cresceu numa família rica, abastada, dona de comércio de tecidos, mas que deixou tudo para trás quando se identificou com os invisíveis da sociedade. E vem depois a ser conhecido como o Francesco ou o Francisco para nós aqui brasileiros, né? Aquele que era também chamado de Povorello, né? Que era o pobrezinho, né? O Povorello de Assis era o pobrezinho, já que ele havia saído de casa sem levar nada, apenas uns farrapos esquecidos onde o seu pai guardava os panos. E este menino, ainda jovem, que era chamado de louco por todos, passou a peregrinar por vários locais, comunas, cidades daquela região da Úmbria, na Itália em principal, e por onde ele passava deixava uma mensagem, principalmente de desapego material e de um olhar especial para aqueles que eram esquecidos pela sociedade, aqueles que sequer podiam entrar nas pomposas igrejas daquele tempo, pois não tinham a vestimenta adequada para estar na casa de Deus. Por esse motivo, ele então funda a igreja de São Damião, né, que era uma igreja em ruínas, esquecida, no meio de um vale, e ele consegue reerguer, com a ajuda de alguns companheiros que já passavam a se seguir, identificando com a sua filosofia, aquela pequena igreja que vem depois a ser o local de encontro dos pobres e desvalidos daquela região. Todos aqueles que buscavam alguém que pudesse olhar por eles estavam então sendo encontrados na igreja de São Damião. E muitas são as histórias que cercam este espírito magnífico chamado aqui nessa oportunidade de Francisco. É um espírito, talvez até hoje, dos que eu mais me identifico por gostar muito das histórias e gostar muito da forma que são apresentadas. Então, por esse motivo, tenho uma predileção por esse querido companheiro que eu tenho certeza recebe a partir de agora o nosso carinho onde quer que ele esteja. E esse companheiro passava por cada uma das cidades, então falando um pouco sobre aquele Jesus que ele realmente acreditava. Aquele Jesus que estava longe das riquezas, longe do ouro, longe de tudo aquilo que era atraente aos olhos dos mais ricos da época. E de cidade em outra, Francisco, em certa oportunidade, passava por esta cidade chamada Gúbio. Claramente, aquele tempo
nós estamos falando de bons anos atrás, Gúbio era uma pequena cidadela que se podia contar, talvez, nos dedos da mão o número de casas que se tinha. Hoje, continua não sendo uma cidade assim tão grande, mas permanece, neste ano de 2020, com mais ou menos 30 mil habitantes. É uma cidade de talvez um porte médio, mas para este país e a região histórica, ela com certeza é uma cidade que carrega em si um significado muito grande. E naquele tempo, Francisco, entre uma caminhada e outra, junto com os seus companheiros de caminhada, encontra esta pequena cidade chamada Gúbio. E Gúbio tinha algo peculiar, diferente das movimentadas cidades, principalmente do comércio pujante aquele tempo nessas comunas italianas. Gúbio era uma cidade quase fantasma. Quando Francisco adentra junto com os seus seguidores a esta cidade, Gúbio é apresentada como uma cidade sem ninguém. Não havia ninguém nas ruas, não havia ninguém nos parapeitos das janelas, não havia movimentação de pessoas, de animais, de comércio, nada. Era como se fosse uma cidade abandonada, como se ninguém mais morasse nesta cidade. O que faz com que Francisco tenha um certo susto na chegada. Para junto com os seus amigos num poço de entrada, como era comum nas cidades, para poder se banhar do calor e do sol daquela tarde, e quando está a se banhar, começa a escutar algumas batidas de janela, algumas batidas de portas, né, que eram, na verdade, as pessoas que estavam encerradas dentro das suas casas. E eles acham aquilo muito estranho. Olham para as janelas, para as portas e notam assim alguns olhos espiando para ver quem estava do lado de fora. Eles começam a notar que a cidade era sim povoada. Haviam pessoas naquela cidade, haviam pessoas morando ali, mas estavam todos escondidos. Estavam todos dentro das suas casas e ninguém saía para fora. Eles acharam muito estranho, olhavam para um, para outro lado e todos estavam apenas com o olhar espiando quem lá estava adentrando. Eis que Francisco e os seus amigos começam a adentrar aquela cidade para entender o que estava acontecendo, porque as pessoas pareciam tão amedrontadas, até que elas encontram então algum dos corajosos andarilhos daquela cidade, um dos poucos que ali estava. E Francisco então resolve perguntar para aquele homem o porquê as pessoas estavam todas dentro das suas casas, aprisionadas, ninguém saía. Por que, que as pessoas estavam, parecia que com medo dentro das suas casas? Eis que aquele andarilho então diz: Você não ficou sabendo? Todas as pessoas estão com medo de sair porque há um lobo muito feroz nesta floresta que rodeia a cidade de Gúbio. Esta floresta é uma floresta bastante fechada e nós encontramos um lobo muito grande, muito feroz, que está fazendo mal e assombrando essas pessoas da cidade. Ele já atacou algumas pessoas, ele já atacou algumas crianças, ele já fez muito mal para esta cidade, então nós não sabemos como pará-lo. Nós já tentamos de tudo, já tentamos enfrentá-lo com paus e pedras, já tentamos tochas de fogo, já tentamos de tudo, mas parece que o lobo não tem medo de ninguém. Ele simplesmente volta para a sua floresta e em seguida retorna à nossa cidade. E nós então nos escondemos e não temos coragem para sair. Francisco ouve aquela história, né? E ele que tinha uma paixão enorme, principalmente por toda aquela criação divina, sejam os animais, as plantas, os seres humanos, tudo aquilo que era filho de Deus, ele começa então a pensar:
né? Será que o lobo é assim como ele está falando, tão brabo, tão forte, tão grande? E naquele momento em que ele ouve a história, ele resolve então ficar mais algumas horas naquela cidade, mesmo a contragosto daqueles que o seguiam, e resolve ir então para dentro daquela mata, para dentro daquela floresta, para tentar encontrar o tal lobo. Quem sabe este lobo lá estivesse e ele não conseguisse então entender o que se passava com este lobo. Pois bem, desarmado, sem nada a não ser aquele pedaço de pano que o cobria, ele segue para dentro daquela floresta para tentar então encontrar o tal lobo. As pessoas da cidade não acreditam, obviamente, porque era algo jamais visto. Como pode aquele homem, né, aquele caminhor que vinha de tão longe, estar agora interessado em conhecer aquilo que ninguém queria chegar perto? Mesmo contra gosto da cidade, Francisco resolve adentrar então aquela floresta junto com os seus amigos. E entram, ele na frente, os demais atrás, acuados e com medo do que poderiam encontrar, procuram de um lado, procuram de um outro, vão adentrando aquela floresta e que cada vez ficava mais fechada, até que eles encontram o tal lobo temido por todos na cidade. E realmente, o lobo era um lobo bastante feroz. Era um lobo grande, feroz, de dentes bastante grandes e que assustava a todos. E aquele lobo então tem o seu primeiro susto quando vê que alguém estava adentrando então o seu habitat, estava adentrando ao seu local de morada. E quando os dois se encaram frente a frente, o lobo, naturalmente, pelo seu instinto, já está prestes a assaltar em Francisco, quando Francisco resolve, então, não armar-se com nenhuma tocha, pau, espada, nem nada, mas resolve, na verdade, falar com o lobo. E quando ele começa a falar, ele diz: Irmão Lobo, e só de falar irmão lobo, aquele lobo já tomou um susto, porque na verdade ele estava acostumado a ser enfrentado com algo nas mãos. E Francisco apenas estende uma das mãos, como se quisesse também que o lobo estendesse a sua pata, e diz: Irmão lobo, eu venho aqui para conversar contigo e saber por que tens atacado os moradores desta cidade. O lobo fica extremamente assustado, porque ele não entende muito bem o que estava acontecendo. Como pode as pessoas daquela cidade simplesmente o atacarem de uma forma e aquele homem que ele não conhecia, aquele viajante, simplesmente adentrar ao seu habitat, coisa que ninguém tinha tentado fazer, e tentar conversar com ele? Naquela oportunidade, então, o lobo, mesmo que assustado, começa a se aproximar de Francisco. E Francisco prossegue a conversar com ele, continua a falar com ele, dizendo que queria saber o motivo pelo qual então ele havia escolhido aquela cidade e principalmente os motivos que levavam a ele ser assim tão brabo para com todos, tão feroz. Por que que ele estava agindo assim? E quanto mais Francisco falava, mais aquele lobo se aproximava de Francisco, até o ponto em que o lobo permanece bem próximo de Francisco e Francisco consegue se abaixar para que eles fiquem um perto do outro. Ele estende a mão e o lobo estende a pata. E naquela oportunidade os dois se tocam e, como se ocorresse naquela oportunidade uma tradução simultânea daquele espírito de Francisco e daquele princípio inteligente, como nos diz o livro dos Espíritos dos Animais, e daquele lobo, eles então conseguem fazer uma conexão para que Francisco compreenda o que aquele lobo falava. E na oportunidade, quando Francisco perguntava para ele o motivo dele ser assim, ele entende que na verdade aquele lobo,
pela magreza, pelos ossos aparecendo, morria de fome. Aquele lobo era um lobo muito judiado, ele estava com marcas pelo corpo, ele estava muito magro, com a pelagem já bastante danificada, e era notável perceber que estava bastante desnutrido. Não recebia alimento há muito tempo e com certeza já não encontrava mais o que comer. E naquela oportunidade, enquanto ouvia a súplica do irmão lobo, Francisco se compadece com ele e resolve então lhe fazer uma proposta. Senhor Lobo, eu não permanecerei muito tempo nesta cidade, então não poderei lhe alimentar, mas gostaria de fazer uma proposta. Se você aceitar, vá comigo até a cidade de Gúbio. Nós vamos adentrar a cidade, nós dois juntos, e vamos conversar com a população. Vamos fazer um trato para que eles possam lhe alimentar, para que você possa ficar bem e você não irá mais atacá-los. E assim, eles também não irão mais judiar de você, porque na verdade, eu entendo, senhor lobo, que você só age assim porque tem bastante fome e ninguém nunca veio lhe perguntar o motivo de você assim agir. Então, vamos fazer esse trato. O lobo aceita este trato e eles prosseguem então para dentro da cidade de Gup, o que vira uma das cenas talvez mais retratadas da história de Francisco, né, que viraram até obras de arte, quando Francisco adentra com o lobo ao lado e as pessoas no parapeito das janelas, observando, espantadas, como Francisco havia trazido o lobo para dentro da cidade. Alguns já estavam dizendo que ele era maluco, que ele era louco, que estava, afinal de contas, levando algo tão perigoso para dentro das cidades, para dentro de Gúbio, e por que ele estava fazendo isso? Quando ele olha para as janelas e diz: venham, o lobo não irá mais ferir ninguém. Vamos todos conversar para poder chegar então a um acordo. E as pessoas um pouco receosas começam a descer pelas escadarias, pelas janelas, saindo nas portas, e a população pequena da cidade de Gúbio então cerca Francisco, os seus seguidores, que eram bastante pequenos, e o lobo de Gúbio. E lá estava aquele lobo magro, feinho, caído, quase de tão fraco. E ele então diz: meus amigos, eu estou aqui para então fazer as pazes entre a cidade de Gúbio e este lobo. Ele não é um lobo feroz, ele apenas está agindo assim porque está morto de fome e há muito tempo não encontra mais o que comer. Ele me diz que sente muito medo desta população que sempre o recebe com paus e pedras e que na verdade ele queria muito alguém que o alimentasse. Então, nós vamos fazer um trato. Ele vai a partir de agora cercar esta cidade, proteger esta cidade de Gúbio e vocês irão alimentá-lo. E ele vai ser amigo de todos vocês, assim como vocês vão ser também amigos dele. Reza a lenda, nesta história do Lobo de Gúbio, que quando Francisco, no outro dia, foi-se embora, o lobo e as pessoas já estavam convivendo em bastante harmonia. E agora ele já não mais passava fome e a cidade não estava mais insegura. Esta é a história que nós conhecemos como a história de Francisco e o Lobo de Gúbio. Agora você já está conhecendo esta história se você ainda não conhecia. E esta cidade de Gúbio guarda até hoje, na região da Úmbria, na Itália, esta história folclórica, né? Esta história milenar, né? Que nos traz aí conhecimento até hoje, no ano de 2020. E por que nós trazemos justamente hoje, neste belíssimo sábado de tarde, que Deus nos proporciona esta reflexão? Não só pela belíssima história que é Francisco Lobo de Gúbio, mas principalmente porque se assemelha muito aos tempos que nós estamos vivendo hoje.
Se nós formos comparar, talvez nós pudéssemos fazer diversas, dezenas de interpretações desta história. Talvez nós pudéssemos observar a importância do diálogo, talvez nós podemos observar a importância de saber o que o outro está passando, saber o que esta história mais quer nos dizer, mas nesta oportunidade que nós conversamos agora, cabe a nós fazer uma reflexão, talvez de proximidade com o que eu, com o que você, com o que todos nós tem passado. Este ano de 2020 não está sendo fácil para ninguém. Tenho certeza que todos vocês que estão aí do outro lado, e eu me incluo nisso, então digo nós, estamos passando por situações bastante difíceis neste ano de 2020. Mal sabíamos nós, quando estávamos no dia 31 de dezembro de 2019, que nós teríamos a entrada de um ano tão desafiador. E está sendo, tenho certeza, para todos nós enquanto humanidade. Não só enquanto país, mas principalmente enquanto globo, enquanto planeta Terra, enquanto terráqueos que somos. E nesta oportunidade nós estamos, obviamente, muito parecidos com estes companheiros da cidade de Gúbio aquele tempo, que já não mais saímos de casa. Permanecemos dentro das nossas casas, estamos na sua maioria trabalhando de casa, de home office, como nós estamos chamando, estamos agora junto da nossa família, passando praticamente 24 horas por dia dentro dos nossos portões da nossa casa, saímos para o extremamente pouco, apenas para o necessário, com toda a proteção necessária que nós temos orientação das organizações de saúde. E, na verdade, nós, hoje, em 2020, nos assemelhamos com a cidade de Gúbio ao tempo de Francisco. E nós, hoje, estamos desejosos, talvez, de que Francisco adentre a nossa cidade para que ele possa resolver, assim como fez com o lobo de Gúbio e a cidade de Gúbio. Mas, na verdade, este lobo que hoje nos tanto apavora, e este lobo que está muito feroz e que neste ano de 2020 assombra e faz com que a gente tenha pesadelos e a incerteza do futuro, na verdade não é um lobo, na verdade não é um animal, na verdade é um vírus. E este vírus está realmente nos deixando apreensivo e assustado, assim como o lobo deixava aquela cidade. E realmente este vírus, ele tem feito algumas vítimas, como fez também este lobo nesta cidade. Então são semelhanças que nós podemos encontrar. E na falta de um Francisco fisicamente para que ele vá à floresta e volte com o lobo para fazer as pazes, cabe a nós, enquanto população, enquanto humanidade, termos a partir de agora uma conversa com este lobo de Gúbio que está nos assombrando nesse ano de 2020. Por este motivo, cabe a nós a reflexão. O que nós temos feito para que a gente possa vencer este lobo que está escondido na floresta? Para que a gente possa vencer isto que tem tanto nos causado arrepio. Estamos nos protegendo, estamos nos cuidando, estamos nos esforçando para que a gente permaneça em casa e saia só em caso de necessidade, mas estamos, em principal, não só realizando as atividades físicas, mas principalmente, será que nós estamos pensando o motivo deste lobo estar sendo tão agressivo para conosco? Será que nós já paramos para pensar quais são os motivos que nós encontramos para que no ano sagrado de Deus de 2020 nós estejamos reencarnados neste planeta Terra, podendo estar encarnado em outra época e não passar por isso? Já pensamos o porquê
nós estamos aqui sendo abençoados com esta oportunidade? Será que nós não estamos fazendo assim como a população de Gúbio fez para com aquele lobo? Em vez de nós pensarmos os motivos, em vez de nós tentarmos conversar com o lobo, nós atacamos com pedras e paus. Nós colocamos fogo na ponta da tocha para correr atrás dele e tentar matá-lo. Tenho uma notícia para dar para vocês que tenho quase a certeza de que nós vamos conviver com este lobo, não só neste ano, mas talvez no próximo e alguns anos que virão. Muito possivelmente, este lobo demorará para ser extinto. Muito possivelmente, nós tenhamos que aprender a conviver com ele, como Francisco fez a proposta para aquela cidade. Em vez de sacrificar aquele lobo, em vez de matá-lo de uma vez só, eles precisavam, na verdade, aprender a conviver com ele, já que aquele lobo estava lá e não tinha outra alternativa, era possível então que eles convivessem em paz. Porque assim aquele lobo poderia também auxiliá-los em alguma coisa, assim como eles também poderiam auxiliar o lobo. E nós nos assemelhamos muito, porque nós temos a certeza de que, a partir deste ano de 2020, que este lobo nos assombra, nós não vamos passar desapercebidos. Nós não vamos passar como sendo as mesmas pessoas. Talvez a gente mude muito pouco de um ano para outro, quando chegar 2021, mas eu tenho certeza que nós não seremos mais os mesmos. Que alguma coisa a mais nós vamos ter modificado, tenho quase certeza que para melhor. É o que fez aquele lobo com a cidade. Quando a cidade conseguiu se aproximar, conversar com ele e entender as suas necessidades e o motivo dele estar ali, eles passaram a ter uma convivência única para os restantes dos anos que viriam. E é justamente isso que nós precisamos fazer. Nós, internamente, necessitamos, com esse nosso espírito imortal já bastante avançado e inteligente, pensar: qual o motivo que me leva, então, a conviver neste ano de 2020 com esta situação que eu estou? Será que nós não estávamos muito distante de nossas famílias? Será que nós não estávamos dando apenas olhar, guarida para aquilo que era fútil e desnecessário? Será que nós não precisamos observar aquilo que realmente importa para conosco? Será que os nossos bens de consumo não precisam ser um pouco menos? Será que a posse do necessário, como os espíritos falam para Kardec, já não passamos há muito tempo? Então são essas as reflexões que é necessário que nós comecemos a fazer e conversar com este lobo que tanto está nos fazendo medo. E eu tenho certeza que a partir desta conversa que nós vamos ter com o nosso lobo interior, nós vamos amansá-lo para poder conviver fraternalmente e amigavelmente. É o que fez Francisco com aquela cidade. E nós podemos até mesmo evocar o nome de São Francisco de Assis nas nossas orações. Aquela belíssima oração, e talvez uma das orações mais bonitas que nós temos notícia na história da humanidade, para que a gente possa levar não o caos, mas principalmente a paz aonde tem guerra, a calmaria aonde há turbulência, o amor onde há escuridão, para que a gente possa levar o companheirismo aos esquecidos. É justamente isso que este ano de 2020 vem nos dizer. E nós já estamos no mês 8 e hoje, dia 15, a metade oficialmente do mês 8, do mês de agosto, e nós já estamos mais para o fim do que para o começo. E eu tenho certeza de que o 2021, quando chegar, vai ser um ano diferente e talvez muita coisa se assemelhe também. Mas este ano de 2021, quando chegar,
vai ser um momento de reflexão, que nós vamos poder então pensar o que este ano de 2020 veio me dizer, o que afinal de contas o meu coração precisa aprender e o meu espírito imortal vai levar pelas próximas e próximas reencarnações. Porque não se engane, nós vamos nos lembrar. As próximas reencarnações e me cobrem quando vocês me encontrarem nas próximas reencarnações e eu vou orar para que a gente possa se encontrar, para que quando a gente se ver nas próximas, nós possamos reconhecer e o nosso espírito imortal tenha lembranças deste ano de 2020. Então, meus amigos, afinal de contas, nós somos a cidade de Gúbio, nós somos aqueles que lá moram, e o lobo está aí fora. E hoje ele recebe um outro nome. Ele não é mais o lobo de Gúbio, ele se chama Covid-19 ou coronavírus, como nós podemos dizer, e na verdade é uma doença muito mais espiritual do que material. Embora nós saibamos que afeta sempre o nosso material, o nosso físico, porque nós estamos reencarnados em corpo, carne e um pouquinho de gordura também, né? E, na verdade, é uma doença que nos mostra espiritualmente como nós devemos, a partir de agora, nos portar e se importar. Aquela cidade de Gúbio estava, na verdade, desejando matar o lobo. E nós, na verdade, desejamos o mesmo. Para que tudo passe logo, para que a gente mate logo o vírus, mas a gente não quer aprender com ele. A gente apenas quer que ele saia da frente, para que tudo volte ao normal. Mas nós sabemos que se tudo voltar ao normal, logo, logo, daqui a alguns anos, nós teremos um outro vírus em potencial, ou algo mais que acontecerá, e talvez de forma muito pior. Então nós estamos tendo uma oportunidade abençoada por Deus. A espiritualidade superior não nos abandona. E não, com certeza nós recebemos sempre um mal menor para que um mal maior não ocorra. Então vamos refletir hoje, neste sábado abençoado que estamos tendo, de que forma nós podemos aprender e conviver com este lobo que está nos aterrorizando, que está dentro desta mata verde que nos cerca e que nós estamos morrendo de medo. Tenho certeza que nós vamos amansar este lobo para aprender a conviver com ele, porque nós vamos ter que conviver, queiramos ou não, porque será assim como Deus nos escreve, embora por vezes nós acreditamos que ele escreve certo por linhas tortas. Mais uma vez, a nossa gratidão aos amigos da Sociedade Espírita Irmã Rolica pela oportunidade que estamos tendo de conversa, de reflexão, e desejo sucesso, desejo êxito nessa caminhada que eles terão a partir de agora com as palestras e divulgações das atividades online nesta página. Não deixe de curtir a página dos queridos amigos, companheiros, para que acompanhe sempre semanalmente as exposições que aqui terão. Muita gratidão a todos. Muito obrigado por emprestarem seus ouvidos. Que você tenha um ótimo sábado, um ótimo final de semana, junto com Jesus, obviamente, que estará conosco hoje e sempre. E que a canção Confia e Vai, de Elizabeth Lacerda, sirva de nossa oração final, para que a gente possa confiar e seguir com Jesus hoje e sempre. Quando a dor te buscar, abre as portas do coração. Pense naquele que um dia na cruz demonstrou compaixão.
Mesmo que tudo pareça não ter uma solução, olhe pro alto e veja o Cristo estendendo-lhe a mão. Se uma lágrima quente olhar o teu rosto, pense, Cristo a enxuga e alerta, a fé sempre vence. Levanta-te, vai em paz, assim Ele nos convidou. Do alto da cruz em resposta, tratou seu algoz com amor. Pediu a Deus perdoasse o povo que o expulsou. Misericórdia e bondade Jesus demonstrou. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu ao céu sustentação. Serva de Deus confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Serva de Deus confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também